Salve, moçada da terceira série, que o professor Feliciano gravando nosso primeiro vídeo de física, certo? Para vocês aí que são do terceiro ano A, B e C. Sejam bem-vindos à terceira série, certo, pessoal? Meus parabéns por terem chegado até aqui. E vamos estudar, né, moçada? Porque agora vocês estão na reta final do ensino médio, se Deus quiser, caminhando pro Enem, né? Aqueles que vão pretender fazer o Enem e ingressar numa universidade, certo, pessoal? E para que isso aconteça, precisa a gente estudar, né? Se preparar. Vocês estão desde a primeira série se preparando, desde a primeira série, segunda série, e agora na terceira série não pode ser diferente. Concentração total, foco total, né, moçada? E vamos junto com o estudo, certo? Então, nessa nossa aula inicial, eu estou aqui com o livro de vocês, que vocês vão receber lá na escola, e a gente vai estar falando aqui, né, no capítulo 1 sobre campo e potencial elétrico, certo? Falar sobre eletricidade, aqui é o nosso começo de estudo, certo? Isso aí tu vai encontrar no teu livro, assim que tu receber aí lá, na página 8 começa o conteúdo, né, o capítulo, e aqui a gente começa a falar sobre eletricidade, certo? E a primeira parte que a gente vai estudar na eletricidade é o estudo da carga elétrica, certo? Então a gente vai verificar que não existe, né, como ter a vida moderna sem a carga elétrica, né? A gente vê hoje em dia vários aparelhos elétricos funcionando, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, para mim estar gravando esse vídeo, eu estou tendo que estar usando o celular funciona graças à eletricidade. Para te estar assistindo esse teu vídeo, está assistindo também no celular, certo? Ou no computador, certo? Então a gente precisa da eletricidade, seria impossível ter vida hoje em dia, esses avanços modernos sem eletricidade, certo? Pode-se dizer assim. E ela está presente no nosso dia a dia e a carga elétrica ela é usada direto no nosso dia a dia. Mas a gente vai começar, né, estudando o que seria ser, o que vem a ser no caso, né? O que vem a ser a carga elétrica, certo? O que vem a ser a carga elétrica. Bem, inicialmente ele fala aqui em eletrização, já na página 11, e ele fala o seguinte: não é possível conceber o mundo atual sem o uso de eletricidade, como a gente acabou de falar, né? Desde os celulares, passando pelas pranchas para cabelos, televisores, refrigeradores, etc., automóveis hoje em dia, né? Todos na nossa vida diária está intimamente relacionada com os fenômenos elétricos, certo? E é esses fenômenos que a gente vai estar estudando aqui no curso de eletricidade no começo do nosso estudo aqui na terceira série. Então, todas essas coisas modernas que facilitam a vida das pessoas hoje em dia precisam de eletricidade, né? Esses equipamentos eletrônicos e tudo mais. Ele fala aqui que dá uma pequena histórico, né, sobre a eletricidade, fala que desde lá da época de 428 a.C., né, nessa época ali, lá antes de Cristo, Platão foi o primeiro a estudar sobre o comportamento de algumas pedras, como o âmbar, né, que ao ser atritado atraía os outros corpos menores. Então ele começou a perceber que esses corpos tinham propriedades que mais à frente foram sendo estudadas e se descobriu que se tinha relação com a eletricidade, certo? Em 1600 aqui ele fala que o William Gilbert descobriu que a Terra era um grande ímã, né? Porque a Terra tem um magnetismo na parte das pedras magnéticas que tem na Terra, e esse estudo a gente vai ver mais à frente também. E lá na frente, em 1733, esse Charles François Dufay, ele separou os corpos em dois tipos: os corpos negativos e os corpos eletrizados positivos, com carga elétrica negativa ou com carga elétrica positiva, certo? Então, carga elétrica pode ser dividida então em dois tipos, né? Carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. O primeiro grupo é constituído pelos objetos que se comportam como uma barra de vidro atritada com seda, certo? Verifica-se que todos os objetos eletrizados desse grupo repelem-se uns aos outros, ou seja, carga negativa repele carga negativa. Então, todo objeto que está com carga no mesmo sinal, ele acaba se repelindo, certo? E dizemos que esses objetos estão eletrizados positivamente ou que, ao serem atritados, adquirem uma carga elétrica positiva. Então, ele percebeu que o positivo repele o positivo. O segundo grupo é constituído pelos objetos que se comportam como uma barra de borracha atritada a um pedaço de lã. Verifica-se também que
todos os objetos desse grupo repelem-se uns aos outros, mas atraem os objetos do grupo anterior. Então, ele viu aqui logo o quê? Que carga negativa repelir a carga positiva repele carga positiva. Agora, quando tu aproxima positivo do negativo, eles se atraem, certo? Então, isso explica, se tu pegar na tua casa uma caneta e um pedaço de pano e atritar a caneta, e tu aproximar ela de um pedaço de papel pequeno, ela vai atrair o papel. Por quê? Porque ela vai ficar eletrizada, ela perde elétrons, por exemplo, e fica eletrizada positivamente. Aí ela vai atrair a carga negativa que tem no papel, certo? Pode experimentar fazer isso na tua casa. Aí aqui essa parte amarela aqui, pessoal, que é interessante que vocês copiem. Toda vez que tiver essas partes amarelas assim no livro, é bom vocês copiarem. Existem dois tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. As cargas elétricas de mesmo nome, ou seja, de mesmo sinal, se repelem. E as cargas de nomes contrários, ou seja, sinais contrários, se atraem. Então essa é a primeira informação importante para vocês, sabe, pessoal? Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Ou seja, se a gente colocar positivo perto de positivo, eles vão se afastar, vão um para cada lado. Se colocar negativo próximo de negativo, vão se afastar também, um para cada lado. Agora, se tu coloca um corpo eletrizado positivo perto de um corpo eletrizado negativo, eles se aproximam, se atraem. Então, positivo repele positivo, negativo repele negativo. Agora, positivo atrai negativo. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Beleza, pessoal? Essa é a primeira importante informação que a gente vai levando aqui dessa aula de hoje, nessa aula inicial de eletricidade. Ele mostra aqui, olha, que se tu atritar um balão, né, com outro e depois tentar aproximar, eles vão se repelir, porque ao ser atritado eles ficam com cargas de mesmo sinal, né? E aí eles se repelem, certo? O Coulomb descobriu que a carga elétrica de um elétron, que é a carga elementar, vale esse valor aqui, pessoal. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é uma homenagem ao Coulomb, que foi o cara que descobriu a carga elétrica. Então, a carga de um elétron pequeno, que são as menores partículas que podem ter em termos elétricos, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente vai usar bastante isso aqui. E para calcular a quantidade de carga, a gente usa essa outra fórmula aqui, ó. Quantidade de carga é o N vezes Z, onde esse N, pessoal, é o número de elétrons vezes a carga de um elétron, certo? Em que esse N é o número de elétrons que estão em excesso ou em falta, porque para um corpo ficar eletrizado, ou ele vai ganhar elétrons, e aí ele fica eletrizado negativamente, porque os elétrons são negativos, ou ele vai perder elétrons, ele fica com falta de elétrons e fica eletrizado positivamente, certo? Fica com mais prótons que são positivos do que elétrons que são negativos, certo? Então, essa aí é o conceito de carga elementar, que é a carga de um elétron, e aqui a quantidade de carga de um corpo a gente calcula como número de elétrons vezes a carga elementar. Isso aqui tu vê na página 12, aqui na unidade 1 que a gente está estudando. No teu livro, quando tu receber outro livro, tu vai ver isso lá e copiar, pode começar a copiar lá desde agora. Certo, pessoal? Dando continuidade, ele vem falar aqui para nós sobre a famosa eletrização por atrito, certo? O que vem a ser eletrização por atrito? Lá o nosso amigo François Dufay, né, em seus trabalhos experimentais, já sabia que todos os materiais poderiam ser eletrizados ao serem atritados. Então, o que a gente percebe aí? Se tu passa o pente no teu cabelo num dia muito seco, tu pode ver às vezes que os teus cabelos se repelem, né? Ou então, se tu atritar o pente separado e tentar aproximar o teu cabelo, ele pode atrair o teu cabelo. Por quê? Porque eles ficam eletrizados quando eles estão sendo atritados. Conforme tu vai passando o pente no teu cabelo, os teus cabelos se atritam, eles podem se afastar um do outro, certo? Porque eles ficam eletrizados. Ele mostra aqui que quando o corpo está eletrizado, ele atrai os outros corpos que são menores para o próximo deles. Então, por exemplo, mostrando aqui, olha, uma régua que está eletrizada, ela atraiu aqui a bolinha para perto dela. Por quê? Porque como ela está com carga elétrica, ela atraiu as cargas de sinais contrários da bolinha aqui. A mesma coisa o pente, certo? Eletrizado, ele atrai o cabelo. Por quê? Porque como ele está com carga elétrica, ele atrai os sinais contrários que tem no cabelo. Beleza? Até a água pode ser desviada aqui, olha, se um corpo eletrizado se aproximar dela, certo? Porque todos esses elementos têm o quê? Tem carga elétrica, né?
Por que um objeto se eletriza, pessoal? Então, o que acontece? Isso aqui é o núcleo do átomo, olha. No núcleo do átomo, a gente tem essas partículas aqui, N, que são nêutrons. Esse P aqui vermelho são os prótons, que são positivos. E girando ao redor do átomo, ficam essas outras partículas menores, que são os famosos elétrons, que eu te falei ainda há pouco, certo? Os elétrons ficam girando aqui ao redor, certo? Os elétrons têm carga o quê? Tem carga negativa. Por que eles ficam girando? Porque eles são atraídos pelos prótons, que são positivos. Então, o normal de um corpo, ele tem a mesma quantidade de prótons positivos e elétrons negativos, certo? Isso aí está no estado neutro, quando ele tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas, quando ele é atritado com outro corpo, ele pode perder elétrons, né? Alguns desses elétrons aqui se soltam e vão embora, ou ele pode receber elétrons, certo? Se ele perder, ele vai ficar com mais o quê? Com mais prótons, então ele vai ficar com mais carga positiva, eletrizado positivamente, se ele perde elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa, então ele vai ficar eletrizado negativamente. Certo? Então sempre ele vai perder ou ganhar quem? Os elétrons, porque eles estão girando aqui ao redor do núcleo. Já os prótons não estão firmes aqui no núcleo, correto, pessoal? Então ele mostra bem aqui, ó, o conceito. De novo, mais uma parte amarela aqui, ó. Toda vez que essa parte amarela é importante copiar, ó. Um objeto em seu estado normal, não eletrizado, possui um número de prótons, que é os positivos, né, que fica lá no núcleo, igual ao número de elétrons. Então, é isso que eu falei. Quando está normal, ele tem a mesma quantidade de carga de prótons, esses vermelhos aqui, dos elétrons, esses azuis aqui, certo? Se esse objeto perder elétrons, ficará com excesso de prótons, isto é, se apresentará eletrizado positivamente. Então, se ele perde elétrons, o que acontece? Ele vai ficar com mais prótons, mais carga positiva, certo? E aí vai ficar eletrizado positivamente. Se ele receber elétrons, possuirá um excesso dessas partículas e se apresentará eletrizado o quê? Negativamente, certo? Então, se ele ganha elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. Se ele perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, certo? Sempre vai ser os elétrons. Por quê, pessoal? Porque como a gente mostra aqui no desenho para vocês do átomo, os elétrons estão aqui soltos, né? Girando. Já os prótons, eles não se mexem porque eles estão firmemente grudados aqui no núcleo do átomo, certo? Então, toda vez que se eletriza um corpo, ou ele perde elétrons ou ele ganha, porque os elétrons estão mais soltos aqui girando. Se ele perder, ele vai ficar eletrizado negativamente, e se ele ganhar, aliás, vamos lá, se ele perder, ele vai ficar eletrizado positivamente, e se ele ganhar elétrons, ele fica eletrizado negativamente, certo? Se ele perder, ele vai ficar com mais carga positiva do que negativa, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Se ele receber elétrons, ele vai ficar com mais carga negativa, vai ficar eletrizado negativamente, certo? Ou tem falta de elétrons, fica positivo. Ou tem excesso de elétrons e fica negativo. Beleza, pessoal? Então a gente vai parar por aqui hoje, nessa nossa aula inicial. E na aula seguinte, no próximo vídeo que a gente gravar, a gente vai estar resolvendo atividades que a gente já vai encontrar aqui na página 14, certo? A gente vai ver se a gente faz isso na próxima aula. Essas atividades. Pode ser que até lá vocês já estejam com o livro, certo? Se não, a gente vai fazer, vocês vão copiando logo por aqui pelo vídeo mesmo, falou? Fiquem com Deus, espero que tenha sido proveitosa essa nossa primeira aula, que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim no meu PV agora, porque os grupos estão fechados, certo? E tu pode também deixar um comentário aqui no vídeo, se possível, com o teu nome e turma, se quiser fazer alguma pergunta também. Falou para mim saber que tu assistiu o vídeo. Valeu por hoje, moçada. Essa foi a nossa introdução ao estudo de eletricidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, moçada.